Um aviso para quem tem interesse em ver Monster, a história de Ed Gein. Se você acha que você não tá bem, se você acha que você tá tipo com o psicológico não tá muito legal, o espiritual tá meio pra baixo, não veja essa série. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Pois bem, com a chegada de mais uma temporada de Monster, eu pensei, bom, tá aí um bom jeito de abrir o mês do Halloween. Monster, a história de Ed Gein, terceira temporada da franquia Monster, chegou aí essa semana na Netflix. E meu pai do céu! Meus queridos, vocês acharam que Dahmer era pesado? Olha, eu nem vi a série dos Irmãos Menendez, essa eu pulei. Mas não tem como nada conseguir ser mais pesado ou violento do que os 8 episódios da história do Ed Gein. Pra quem não conhecia, Ed Gein, conhecido como o açougueiro de Plainfield, foi preso nos anos 50 não só por matar 2 mulheres, mas por cavar vários corpos de mulheres recém-enterradas na intenção de criar uma roupa para se transformar na sua própria mãe. O caso do Ed Gein marcou tanto os Estados Unidos na época que filmes, livros foram inspirados da história do Ed Gein. Entre os mais conhecidos, eu já tinha mencionado isso, fiz um vídeo sobre vilões inspirados em pessoas reais, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas o caso do Ed Gein inspirou 3 dos maiores vilões da história do cinema. No caso, Norman Bates, de Psicose, Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, e o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. E é o seguinte, como começar a falar sobre essa série? É extremamente pesada, mas não pesada no estilo que eu achei que a série do Jeffrey Dahmer foi pesada. Eu lembro que na época, quando eu fiz o meu vídeo sobre Dahmer, eu falei o quanto eu fiquei aliviada, porque os crimes do Jeffrey Dahmer foram muito barra pesada. Mas a série fez um bom trabalho em, na sua maior parte, deixar o público imaginar o que o Jeffrey Dahmer teria feito com as suas vítimas. Essa série do Ed Gein não quer deixar absolutamente nada para a imaginação do público, nem mesmo a imaginação do Ed Gein. É com certeza uma das coisas mais brutais, macabras, violentas e sangrentas que eu já vi na minha vida. Mas isso se traduz em algo que eu recomendaria para qualquer pessoa assistir. Eu fui atrás de entrevistas não só com o elenco, mas também com os produtores, né, com o Ryan Murphy, que é um dos showrunners, e eu queria entender o que diabo eles estavam tentando fazer aqui, porque assim, eu não vou dizer que a série do Jeffrey Dahmer foi 100% fiel ao que aconteceu. Eu mencionei até mesmo naquela série que o que eles estavam fazendo ali era um negócio bem perigoso, porque haviam mensagens que eles queriam deixar bem claras, mesmo que eles tivessem que inventar eventos para deixar elas claras. Só que o que eles fizeram em Ed Gein foi muito pior. Liberdade criativa é pouco porque foi feito com a história do Ed Gein. Porque assim, oficialmente falando, ele foi responsável pela morte de 2 mulheres. Há indícios bem fortes de que sim, ele talvez tenha sido responsável pela morte do próprio irmão. E parece que eles pensaram que isso por si só, além do roubo a covas, não era interessante o suficiente. Então, eles aglomeraram um monte de rumor que não foi confirmado sobre o Ed Gein e colocou na série como factual. Mais uma vez, a história do açougueiro de Plainfield, responsável pelo muso por trás de personagens como Norman Bates, Buffalo Bill e Leatherface. A história dele não era interessante o suficiente. Então, todo tipo de rumor se torna realidade aqui. E eu acho isso extremamente irresponsável. E se não fosse o fato de que toda essa história aconteceu mais de 60 anos atrás, eu duvido. Se fosse uma coisa tipo a do Jeffrey Dahmer, que é mais recente, né? Dos familiares que foram vítimas do Jeffrey Dahmer ainda estavam vivos. Se esse fosse o caso com a história do Ed Gein, eles não teriam feito mais da metade do que eles fizeram aqui. Porque, sério, tem coisas aqui que chegam a ser ofensivas. Por exemplo, todo o negócio da Bernice Warden, que foi a vítima final do Ed Gein. Na verdade, a morte dela foi a que levou à prisão do Ed Gein. Tudo aconteceu em apenas um dia. Tá, e outra grande mudança que eles fizeram, tipo, a linha temporal dessa história aqui tá completamente embolada. Olha, essa é a Bernice Warden da vida real. Essa é a versão Netflix. E não só isso, mas eles ousaram criar um romance entre a Bernice Warden com Ed Gein. Se fosse um caso recente, se eu fosse da família da Bernice Warden, eu estava processando na mesma hora. E não só isso, essa série usa e abusa
do fator gore aqui. E não é só sangue, mas são coisas extremamente perturbadoras, que são apenas conjecturas, não são coisas que nunca foram comprovadas, como o Ed Gein se deitar com algumas das pessoas mortas que ele retirava do cemitério. Então é como eu falei, todo tipo de rumor vira realidade nessa série, e a série para você sentir cada segundo dos atos perturbadores do Ed Gein, sejam eles reais ou imaginários. E o que eu acho mais hipócrita em tudo isso é porque os showrunners falaram que eles queriam, eles falam que eles não querem fazer histórias como a do John Wayne Gacy porque eles não conseguem achar um elemento redentor na história do cara e nenhuma mensagem que vale a pena ser contada. Eu entendo que eles querem falar sobre o sistema carcerário, não é, se ele serve para alguma coisa ou é apenas uma forma de punição. Eles querem falar sobre a falta de apoio a pessoas como Ed Gein que tinham transtornos mentais. Eles querem falar sobre como, depois do caso do Ed Gein, na verdade depois da história, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, como a população no geral ficou dessensibilizada à violência e começou a consumi-la em excesso, principalmente depois que filmes como Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes saíram. Aí é que tá o ponto. Tem uma das coisas que eu mais vejo o povo reclamar sobre essa série Monster, sobre cada uma das temporadas, é como o Ryan Murphy consegue glamorizar a violência e o serial killer que ele está colocando em tela. Pra mim, isso fica mais do que explícito nessa temporada do Ed Gein. Porque assim, de novo, comparando com a temporada do Jeffrey Dahmer, eles tiveram todo um trabalho de mostrar o quão perturbador é estar na presença do Jeffrey Dahmer, tirar episódios pra focar nas vítimas e até mesmo nas famílias das vítimas e a própria família do Jeffrey Dahmer, todas as pessoas que foram impactadas com as coisas que ele fez, e não só no crime em si, mas também tirar um tempo pra mostrar quem era o Jeffrey Dahmer por trás de toda essa brutalidade. Aqui, eles se focam exclusivamente no elemento perturbador. Toda vez que eles puderem trazer isso em cena, eles vão trazer, não importa se é real ou não, não importa se há provas de que isso aconteceu ou não, o importante é trazer a mensagem. E aí eu volto àquele problema. Não importa se eu tenho que inventar coisas ou não, a mensagem tem que ficar clara. Mas pra mim, a mensagem aqui, ao mesmo tempo que você fala que você quer criticar a glamorização da violência, você está glamorizando violência. É uma coisa parecida com Curious. Lembra daquele filme que saiu alguns anos atrás? Um filme que falava, não, nós estamos fazendo esse filme pra criticar a adultização das nossas crianças, enquanto nós passamos o filme inteiro adultizando as crianças. Escolha o que você quer fazer, meu querido. Assim, quanto ao elenco, o Charlie Hunnam tá fantástico. Eu acho que o Charlie Hunnam vai brilhar mesmo quando a gente chega nas partes mais humanas da série. Quando eles não retratam o Ed Gein como um serial killer absurdamente exagerado e cartunesco. Mas eu acho que ele fica bem prejudicado por conta do material que lhe foi dado. A Laurie Metcalf, que interpreta a Augusta Gein, a mãe do Ed Gein, é outra que traz uma performance incrível, mas por alguma razão, eles começam com essa ideia de que a Augusta seria a voz na cabeça do Ed Gein, e aí em determinado momento eles só esquecem dela. Aí tem a Suzanne Song como a Adeline Watkins, que é uma pessoa que realmente existiu, mas quando ela surgiu com essa história de que ela era a namoradinha do Ed Gein, que ela chegou a ser noiva do Ed Gein, muita gente, até mesmo em Plainfield, falou que ela tinha inventado a história pra poder surfar na onda e na fama do Ed Gein, e ela própria veio depois negar qualquer acusação de que ela tivesse pisado na casa do Ed Gein alguma vez, ou soubesse o que ele estava fazendo. E não fica só esse negócio de, mas essa é só a imaginação do Ed Gein. Não, eles chegam a criar tramas paralelas só da Adeline, que se vocês queriam que fosse uma coisa da imaginação do Ed Gein, cara, vocês me mostram essa garota praticamente matando uma mulher na base da sapatada, e eu tenho que acreditar que o Ed Gein imaginou ela fazendo tudo isso. E é outra personagem que, assim como Augusta, eles desenvolvem, chega um ponto em que eles esquecem. E aí vem as partes em que realmente ajudam a arrastar o ritmo dessa série, que é porque, mais uma vez, é a parte onde eu falo onde eles querem sim glamorizar a ideia do Ed Gein, porque eles mostram os bastidores dos 3 filmes que eu mencionei: Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes, mostrando como a história do Ed Gein ajudou a criar Norman Bates, Buffalo Bill e o Leatherface. Chega momentos em que eles param completamente episódios pra mostrar os bastidores de Psicose. Então, a série completamente perde o seu prumo, porque ao mesmo tempo em que ela tá querendo
condenar a sociedade por glorificar o Ed Gein e mostrar como ele inspirou o surgimento desses vilões, eles têm todo o trabalho de mostrar cenas, tipo, criar cenas incríveis e assustadores, mostrando os paralelos entre o Ed Gein e esses assassinos. Vocês não sabem se vocês querem condenar ou glorificar. E tipo, coisas que eu senti falta, por exemplo, o xerife Art Schley, que foi o responsável pela prisão do Ed Gein, foi a pessoa que surtou quando encontrou as coisas que tinham na casa do Ed Gein, inclusive o corpo da Bernice Warden. Foi ele quem surrou o Ed Gein, não foi o Frank Warden. E aquele negócio, o caso todo, mexeu tanto com o cara que um mês depois dele dar o testemunho dele no julgamento do Ed Gein, o cara morreu do coração. É o quão horroroso eram os crimes do Ed Gein, mas aí a série, ela quer mostrar coisas extremamente perturbadoras, nos deixar um bom tempo marinando nessas coisas perturbadoras, pra chegar nos últimos 2 episódios e falar, não, tadinho, gente, tadinho, ele era doente da cabeça. Decida o que você quer fazer. A história do Ed Gein já é horrorosa o suficiente. Você não precisa criar mais coisas pra tornar a história dele mais horrorosa. Isso aqui, no máximo, dava uma série de 4 episódios. 4 episódios de forma simples e direta, você conseguia contar a história do Ed Gein sem precisar inventar nada. Licença poética é uma coisa, mas o que essa série faz, meu Deus, beira a total ficção. E aí vem a pergunta, Camila, vale a pena assistir? Honestamente, eu não acho que valha. Sim, Dahmer não foi tão bem recebido pela crítica, mas foi pelo público, se tornou uma das séries mais assistidas da Netflix, mas você vê que a tendência com o tempo tá sendo cair. A série dos Irmãos Menendez teve metade dos números de Dahmer e não foi tão bem recebida pelo público. O mesmo está acontecendo atualmente com a série do Ed Gein. Então, é tipo, vamos ver como é que vão ser os números. Mas eu honestamente não acho que essa série vai ter os mesmos números de Dahmer, até porque, honestamente, é o que eu falei na minha abertura, eu brinquei. Se você não está bem, essa série vai te deixar pior. E se você estiver bem antes de assistir, essa série vai achar um meio de te deixar mal. Então é isso. Monster vai seguir em frente, mas eu não vou seguir em frente junto. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Monster, a história de Ed Gein, e qual temporada em particular foi a sua favorita. Eu vou continuar com Dahmer, né? Apesar dos seus problemas, eu ainda acho que o primeiro episódio sozinho foi mais assustador do que os 8 episódios do Ed Gein. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais para conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema e das telinhas. Tchau, tchau!